Hoje nós iremos falar sobre mudança de ciclos. Quando chega essa época de final de ano, a gente fica com aquela sensação de que um ciclo está acabando e que um outro ciclo vai iniciar. A verdade é que é apenas um número. Nós vamos sair de 2022 e vamos para 2023. Na teoria não muda muita coisa, mas na mente nossa, na mente das pessoas, na grande maioria das vezes, nós temos essa sensação de que um ciclo está acabando e de que outro ciclo está iniciando. Mas a verdade é que muitas vezes na nossa vida, entra ano, sai ano e as coisas permanecem da mesma forma, do mesmo jeito. E é importante nós entendermos que nós precisamos entender e saber lidar com os ciclos nas nossas vidas. Porque a verdade é que tudo passa. Tudo passa. Os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. Possa ser que você esteja vivendo um momento muito bom na sua vida, ou possa ser que você esteja vivendo um momento muito ruim. A verdade é que independente se for bom ou se é ruim, o momento que você está passando, esse momento vai passar. Porque a vida é assim. A vida, ela tem ciclos. E aí por isso que é importante nós não ficarmos presos ao momento, justamente porque todo momento ele passa. E para que nós possamos experimentar coisas novas, para que nós possamos experimentar a evolução, o crescimento, a novidade, nós precisamos estar dispostos a encerrar ciclos e a iniciar novos ciclos. Nós precisamos estar abertos às mudanças, porque quando nós nos fechamos na nossa mentalidade, nas nossas ações, enfim, nós não permitimos que coisas novas possam acontecer. Então é por isso que hoje nós vamos meditar sobre mudança de ciclos. Em primeiro lugar, um caso muito importante na Bíblia de mudança de ciclos, de um homem que, na minha opinião, é um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, que é Moisés. A vida de Moisés, basicamente, ela foi dividida em 3 ciclos. Quantos ciclos foi dividida? 3 ciclos. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 7. Que a vida de Moisés, ela é dividida em 3 ciclos. E cada ciclo desse durou 40 anos. Então Moisés, ele fica 40 anos no Egito. Ele nasce lá no Egito, permanece no Egito por 40 anos. Depois, ele sai do Egito e vai morar em Midian. Vai para o deserto e mora em Midian por mais 40 anos. Então, um ciclo de 40 anos no Egito, um ciclo de 40 anos em Midian, e depois ele volta para o Egito, através da direção de Deus, e liberta o povo de Israel, e eles peregrinam pelo deserto por 40 anos. Então, são 3 ciclos. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. E vamos atentar para alguns detalhes. O versículo 20 diz assim: Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Preste atenção. O versículo 22 diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Talvez na sua tradução seja de uma outra forma, mas o significado é o mesmo. Então veja, Moisés ficou por 40 anos no Egito. Ele ficou um ciclo de 40 anos no Egito. E qual era o propósito dele ficar esses 40 anos no Egito? Ele estava no Egito sendo educado. Ele estava recebendo uma cultura, um aprendizado, um preparo que seria útil para ele na missão que Deus usaria Moisés para fazer. Então lá no Egito, Moisés aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a se expressar. Enfim, ele aprendeu a educação egípcia, que era a melhor e mais avançada que tinha naquela época. Então no Egito, Moisés ele ficou 40 anos no conforto.
Ele ficou 40 anos numa vida confortável, vivendo como um príncipe, um homem honrado, poderoso em obras. Porém, o versículo 23 vai dizer que quando completou 40 anos, veja, quando completou 40 anos, ou seja, aquele ciclo de Moisés no Egito, ele encerra. Aquele ciclo de 40 anos, ao qual ele ficou no conforto, numa vida agradável, sendo educado, tendo a melhor comida, as melhores vestes, aquele ciclo, ele se encerra. E a Bíblia diz que veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Numa outra tradução diz que veio-lhe ao coração. Perceba que quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração. Por quê? Veio um desejo diferente, veio um sentimento diferente, veio um propósito diferente no coração de Moisés. Já era Deus mostrando para Moisés que um novo ciclo iria iniciar na vida dele. Então agora Moisés, ele sai do Egito e vai para Midian, e ali ele fica 40 anos. Porém, quando nós lemos Hebreus, no capítulo de número 11, nós vamos ver que na verdade Moisés não apenas fugiu do Egito, mas ele saiu do Egito porque ele já entendia que Deus tinha um plano através da vida dele. Hebreus capítulo 11, versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Perceba, Moisés sai do Egito porque ele fez uma escolha. Moisés entendeu que aquele ciclo de ficar no Egito tinha encerrado. O Egito era confortável. No Egito Moisés tinha do bom e do melhor, mas ele faz uma escolha. Ele fala: esse ciclo aqui encerrou. E ele vai agora para Midian. E lá, num lugar sem conforto, sem o luxo que ele tinha no Egito, ele fica por 40 anos. Porque lá no Egito Moisés recebeu educação. Ele recebeu um preparo intelectual. Ele aprendeu como ler, como escrever. Mas agora em Midian, ele vai receber um preparo espiritual. Porque para o plano que Deus tinha para fazer na vida de Moisés, não bastava apenas ele ter um preparo intelectual, que ele recebeu lá no Egito. Mas Moisés precisava ter um contato com Deus, uma comunhão com Deus, um preparo espiritual. E agora, Moisés fica 40 anos lá em Midian. Depois de 40 anos, Moisés tem um encontro com Deus, naquela sarça que queimava e não se consumia. Os irmãos conhecem a história. Deus fala com Moisés e Moisés volta para o Egito, para liderar o povo. Porém, lembra que 40 anos atrás, quando ele chega para os seus irmãos hebreus e se põe como líder deles, o hebreu diz para ele: viu, quem te colocou autoridade sobre nós? Moisés não teve o que falar, ele não tinha o que falar. Mas agora, quando ele volta, depois de 40 anos, quando eles perguntam: ei, quem te mandou vir aqui? Ele tem uma resposta, ele diz: o eu sou me mandou até vós. Porque Deus tinha mandado Moisés, Deus tinha colocado um projeto no coração de Moisés. Agora deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes Deus vai nos colocar em situações, em projetos, numa direção que nem sempre as pessoas vão entender, mas o importante é que Deus confirme no seu coração, é que Deus fale com você, porque mesmo que as pessoas não entendam, mas se Deus colocou no seu coração, Ele vai te honrar, Ele vai abençoar, e o nome dEle vai ser glorificado. Então Moisés agora, ele vive 3 ciclos, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, e agora Deus usa Moisés para tirar o povo hebreu do Egito, e eles ficam 40 anos peregrinando pelo deserto. Perceba, os 80 anos da vida de Moisés foram 80 anos de preparo. Deus estava preparando Moisés, mas agora ele vai viver 40 anos exercendo a missão que Deus deu para ele, exercendo a chamada que Deus deu para ele. E é por isso que ele teve que passar pelos ciclos, porque eram uma preparação de Deus para aquilo que Deus iria fazer por intermédio de Moisés. E o povo é liderado por Moisés 40 anos no deserto, até que depois eles vão entrar na terra prometida. Agora, uma vez que nós entendemos esse exemplo bíblico da vida de Moisés, que teve 3 ciclos, quero falar para os irmãos sobre
como mudar o ciclo nas nossas vidas. Então eu quero falar 3 passos importantes. O primeiro passo para que a gente possa mudar de ciclo é: não fique preso ao passado. Repita comigo: não fique preso ao passado. Lembra, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Agora eles estão no deserto. Só que eles estando lá no deserto, eles ficaram 40 anos andando em ciclo no deserto. E a grande maioria deles, com exceção de Josué e Calebe, não entraram na terra. E nós sabemos o porquê que eles não entraram na terra. Porque eles murmuraram contra Deus. Mas por que eles murmuravam contra Deus? Simplesmente porque eles não souberam encerrar o ciclo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então todas as vezes que eles enfrentavam uma dificuldade, eles estavam no novo ciclo. Era o ciclo de ir para a terra prometida. Era o ciclo de ir em direção à promessa de Deus. Mas eles ficavam presos ao ciclo anterior. Ah, mas o Egito. Ah, a gente era escravo no Egito, mas pelo menos lá a gente tinha cebola, a gente tinha repolho. É isso, irmão, está na Bíblia. Eles ficaram presos a essas migalhas do passado. Então, se você quer mudar de ciclo, não fique preso ao passado. Talvez o seu passado, em algum momento da sua vida, foi muito bom. Em um emprego que você teve, em um momento que você viveu. Mas entenda uma coisa: o que passou, passou. É daqui para frente. Pode ser que aquele momento tenha sido bom, mas Deus tem um momento melhor para você. Mas eu não posso ficar preso ao passado. Eu não posso ficar preso ao ciclo que já passou. Então, em primeiro lugar, não fique preso ao passado. Segundo lugar, esteja aberto a mudanças. Quando nós falamos de mudança de ciclo, nós podemos sim falar de mudança de ideias, mudança de localidade, ou encerrar algum relacionamento. Mas mudança de ciclo também fala de comportamento. Ou seja, muitas vezes eu estou agindo de uma mesma forma faz muito tempo. Eu sempre me comporto da mesma forma. E às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu sou assim mesmo. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu não consigo mudar. É lógico que consegue. Basta a pessoa querer. Se eu colocar em meu coração um objetivo, eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou mudar a minha forma de agir. E você se esforçar para isso, Deus vai te ajudar. Porque aonde você não conseguir, o Espírito de Deus te ajuda. Mas o que eu não posso é me conformar. Não, eu sou assim, vou morrer assim. Não, o Deus ao qual nós servimos, Ele tem poder para transformar. E aqui eu concluo, eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Às vezes a gente fica se perguntando: o que será que Deus quer de mim? Qual será a direção que Deus quer me levar? O que será que Deus quer que eu faça? De que forma que Deus quer me usar? Será que Deus quer que eu vá para a esquerda ou vá para a direita? Será que Deus quer que eu vá ou que eu fique? Talvez na sua cabeça você está agora pensando aí. Talvez você está pensando assim: olha, eu preciso mudar de ciclo. Eu quero viver um novo momento. Mas como que eu vou fazer isso? Nós já falamos aqui sobre não ficar preso ao passado. Já falamos aqui sobre estar aberto a mudanças. Mas o principal fator que vai te ajudar a mudar de ciclos é se aproximar de Deus. Porque apenas quando nós estamos perto de Deus é que nós vamos entender a vontade dEle. Apenas quando nós estamos mantendo um relacionamento, uma comunhão com Deus, é que nós conseguimos entender qual é a vontade dEle para nossas vidas. Se nós andamos com Deus, se Deus faz parte da minha vida, se eu oro todos os dias, se eu falo com Deus, se eu me preocupo em manter o relacionamento com Deus, certamente Ele vai mostrar a hora de eu encerrar um ciclo e de eu iniciar um novo ciclo. Assim como Deus falou para Moisés. Deus falou com Moisés. Deus colocou no coração de Moisés que ele iria libertar o povo hebreu do Egito. Não foi uma ideia da mente de Moisés. Foi Deus que colocou no coração dele. Foi Deus que falou com Moisés lá no monte, através da sarça que queimava e não se consumia. Foi Deus que falou com ele. E Deus também quer falar com você. Deus também quer falar conosco.
Deus também quer mostrar para nós a hora de encerrar um ciclo e de iniciar algo novo. Mesmo que aparentemente eu não tenha uma visão humana do que vai ser, mas se Deus colocar em seu coração, se Deus confirmar em seu coração, vai pela fé, porque Deus Ele vai cumprir e Ele vai fazer acontecer. Mas eu preciso me aproximar de Deus. Então que nesta noite, amados, nós possamos nos aproximar de Deus. Nós possamos falar com Deus: Senhor, me mostra a Tua vontade. Senhor, me mostra a Tua direção. Me dê sabedoria para que eu possa fazer as mudanças que o Senhor quer que eu faça. Me dê sabedoria para seguir a direção que o Senhor quer que eu vá. Que não seja feita a minha vontade. Que eu não fique aonde o Senhor não quer. Que eu não vá para onde o Senhor não quer. Que eu não mantenha um relacionamento que o Senhor não quer, mas que eu esteja no centro da sua vontade. Que eu não venha me comportar da forma que eu quero, mas da forma que o Senhor quer. Para que nós estejamos abertos às mudanças. E para que tenhamos sensibilidade para entender a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Moisés ficou lá no conforto do Egito. Mas chegou um tempo que Deus levou Moisés para a escassez do deserto. Mas era o tempo. Tem o tempo do conforto e tem o tempo da escassez. Tem o tempo da alegria, mas tem o tempo da tristeza. Tem um ciclo para cada momento, mas nós precisamos estar abertos para a vontade de Deus. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder Te adorar, de poder Te engrandecer, de poder Te exaltar e de poder ouvir a Tua palavra, que diz que tudo tem um tempo determinado. Ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para entendermos o tempo de Deus, para compreendermos o Teu tempo, ó Pai, para sabermos encerrar ciclos e iniciar novos ciclos. Não nos deixe, Senhor, um minuto sequer em um momento que não é o momento que o Senhor quer, em um lugar que não é o lugar que o Senhor quer, numa direção que não é a direção que o Senhor quer, mas que o Senhor nos dê entendimento, Pai, que o Senhor nos dê fé, nos dê ousadia, para que possamos entender qual é a Tua vontade, que nós estejamos abertos a mudanças, que nós estejamos abertos ao novo, que nós estejamos abertos à transformação, a mudanças, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar abertos a viver a Tua vontade no Teu tempo, conforme o Teu querer. Este é nosso querido Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.